Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos, amém? Vamos dar início aí mais uma aula, né? Hoje vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de João, tá? Dando uma repassada acerca do que o Léo falou na aula passada no capítulo 7, tá? O capítulo 7, o Léo, só para dar uma recordada, iniciou falando sobre Jesus na festa dos tabernáculos, tá? Então, essa era uma das principais festas judaicas, tá? Que ocorria anualmente, uma vez por ano, em Jerusalém, tá? Essa festa durava uma semana, tá? Durante esse período, os israelitas, eles habitavam em tendas confeccionadas ali, construídas com ramos, tá? A fragilidade dessas tendas era lembrança da fragilidade humana e também da dependência de Deus durante aqueles 40 anos em que o povo de Israel peregrinou no deserto rumo a Canaã, a terra prometida, amém? Então, esse era o significado dessa celebração. Mas, como eu disse, Jesus estava nessa festa e ele começa a ensinar na cidade, tá? E, como sempre, os líderes religiosos se incomodavam com a sua mensagem, com a sua palavra, não é verdade? E, mais uma vez, eles começam a arquitetar, a planejar ali a morte de Jesus. Mas, como o próprio Senhor Jesus havia dito, ainda não havia chegado a sua hora. Enquanto isso, Jesus continua ensinando acerca da importância de ouvir suas palavras e de crer nele, não é verdade, como Messias, e também fala sobre a necessidade, né, a importância de se buscar a verdade e jamais se deixar levar pelas aparências, né? Depois a gente vai ver que os religiosos ali, eles acusam Jesus de ser um falso profeta pelo fato de violar a lei, né, de efetuar uma cura ali no sábado, mas Jesus responde que ele é o Filho de Deus, que veio ali para cumprir a lei, né? E, enfim, esse capítulo 7 é só um resumo que eu estou fazendo de tudo que o Léo falou, né? A gente vê no final que menciona também a reação do povo, da multidão, que fica dividida entre aqueles que criam, né, que acreditavam em Jesus e aqueles que rejeitaram, né? E o capítulo termina com Jesus deixando aquele local, Jerusalém, e onde ele viaja, vai para outras regiões ali, onde ele continua operando milagres, onde ele continua ensinando. Porém, como eu disse, sempre lidando com a oposição ali dos líderes religiosos da época, né? Então, o capítulo 7, ele mostrou essa dificuldade do relacionamento entre Jesus e seus seguidores e também com a sociedade judaica da época, né? Porque sua mensagem, como eu disse, foi recebida de uma forma diferente por diferentes grupos de pessoas, onde alguns aceitavam as suas palavras e outros não, né? Isso, logicamente, criou várias controvérsias. Isso aqui foi um brevíssimo resumo de tudo que o Léo falou, nosso irmão Léo, né, na aula do capítulo 7, tá? Então, vamos para o estudo do capítulo 8 hoje do Evangelho de João. São 59 versículos, tá? Uma prévia acerca do que vai ser falado. Do versículo 1 ao 11, narra a história da mulher que foi pega em delito ali, crime de flagrante adultério, né? Uma passagem bem conhecida por todos nós. Depois do versículo 12 ao 20, é bem interessante, onde Jesus se declara como sendo ele a luz do mundo. Do versículo 21 ao 30, fala sobre a verdadeira liberdade. Aqui Jesus também prediz já a sua morte, né? Depois do versículo 31 a 47, Jesus fala sobre a descendência de Abraão, né? Ensina sobre a liberdade que vem através de se ouvir, de se conhecer a verdade, e finaliza o estudo do versículo 48 ao 59, onde Jesus mais uma vez reivindica, né, a sua divindade como eu sou, né, como o eterno. Eu vou ler os 2 primeiros versículos. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo.
Aqui é interessante, a aula passada, a aula do Léo, terminou o versículo 57 do capítulo 7, com a frase, cada um foi para a sua casa, e nós iniciamos hoje o capítulo 8 com a frase, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, né? Aqui creio eu que é até uma alusão à frase lá do Evangelho de Lucas, onde diz que o Filho do Homem não tinha, né, onde repousar sua cabeça. Enfim, Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, quando amanheceu ele retornou ao templo, e o versículo 2 diz que pela manhã o povo foi ter com ele, foi se encontrar com ele, tá? Isso creio eu que foi até pelo fato da festa dos tabernáculos ter se encerrado no dia anterior, não é verdade? Então ainda havia muita gente, muitos visitantes em Jerusalém, tá? E a notícia do surgimento de um rabi ali novo, famoso, né? Creio que atraiu a atenção de muita gente, tá? Naquela época também os mestres, eles, como diz a palavra, se assentavam no templo para ensinar, né? Para ministrar ali. Versículo 3 ao 9, eu vou ler aqui, ó. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Amém? Então, como a gente vê, enquanto Jesus estava no templo ensinando, ele foi surpreendido ali pelos escribas e fariseus, que trouxeram até ele uma mulher que foi pega, né, em crime ali, delito de flagrante adultério, né? E eu imagino ali aquela cena, a vergonha toda que foi, né? Mas esse ato, ao contrário do que muita gente pensa, né, ou acha, aquilo ali foi para ver o que Jesus falava, foi para ver a atitude de Jesus, né? O que ele ia dizer sobre aquilo. Não foi só isso, né? Essa atitude dos escribas e fariseus, na verdade, não foi só para testar Jesus, mas era uma tentativa de colocar-lhe Jesus numa armadilha legal, né? Diante da lei ali. Por quê? Se ele condenasse aquela mulher, não é verdade? Em conformidade ali com a lei de Moisés, ele estava violando a lei romana que preservava o direito, né? O direito exclusivo de só eles aplicar a pena capital, ou seja, a pena de morte, não é verdade? Então, se Jesus condenasse essa mulher, eles, os escribas ali e os fariseus, entregariam ele ao governo romano, né? Porém, se ele absolvesse essa mulher, eles diriam que Jesus não cumpriu a lei de Moisés. Então, ou seja, queriam colocar Jesus, né, num beco sem saída, né? Então, essa mulher não foi levada diante de Jesus para que houvesse um julgamento justo, mas sim para que Jesus tivesse a mesma condenação, a mesma sentença que ela, não é verdade? Só que tem um porém, a lei ali a lei, né, de Moisés que eles usavam a favor do seu discurso, do seu argumento, olha o que ela dizia em Levítico 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do próximo, né, será morto adúltero e adúltera. Então, nesse caso, a gente vê que eles não apresentam o segundo réu, que seria o homem que estaria com ela, não é verdade? Então, aquilo foi uma cena de covarde, como eu disse, a intenção dos escribas ali, fariseus, não era jamais cumprir a lei romana nem a lei de Moisés, mas sim acusar Jesus. Pode falar, Valmir. Então, mas a gente vê aqui que a seguir Jesus responde, né, com uma sabedoria tremenda, a frase que todo mundo conhece, que atira a primeira pedra o que estivesse em pecado, né? Então aqui Jesus está desafiando aqueles seus acusadores, né, a consultarem a sua própria consciência ali, né, que a resposta de Jesus, ela não só expôs
a hipocrisia daqueles acusadores, né? Mas trazendo para os nossos dias de hoje, é também uma reflexão quanto à nossa condição de pecador, né? Todos nós somos pecadores, devedores e carecemos da misericórdia, do amor de Deus, não é verdade? E a palavra diz que depois disso Jesus volta a escrever na areia, né? Com o dedo ali. Aqui eu creio que ele cria justamente um momento de pausa, né, para reflexão, para que cada um pudesse pensar aí, seus acusadores começassem a refletir quanto à vida, o particular de cada um, não é verdade? Tipo, o que eu tenho feito da minha vida, né? Cada um passou a se recordar dos seus pecados. E a palavra diz que após isso foi se retirando um a um, do mais velho até o mais novo, até ficar só Jesus e essa mulher, né? Os dois ali frente a frente. Vamos ver o que ocorre aqui a seguir. Versículo 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno, agora vai, não peques mais. Então a gente vê que aqui que Jesus, ele demonstra toda a compaixão quando ele perdoa essa mulher e porém ele dá uma instrução final, né? Isso é muito importante, vai e não peques mais, tá? Então, além de demonstrar a compaixão, de perdoar aquela mulher, Jesus também desafiou a hipocrisia, né, daquele povo, daqueles religiosos ali. Então, resumindo, essa passagem fala o quê? Sobre a importância do perdão, né? E também sobre o perigo do julgamento, porque a coisa mais fácil do mundo é apontar os outros, o erro, né, dos outros, a gente olhar, né, para os erros dos outros. Julgar é fácil, perdoar é bem mais difícil, é importante ter isso em mente. Então, mais uma vez, a gente vê que as palavras de Jesus, essa mulher, além de ser um chamado ao arrependimento, ali foi uma explícita demonstração do poder de Deus, né? Quando ele perdoou o pecado dela, não é verdade? Poder transformador. E essa passagem aqui, né, nos lembra a graça de Deus, né, que foi oferecida a todos nós, na verdade, a todos que creem. Jesus veio para restaurar, trazendo novidade de vida, nos tornando filhos do Criador novamente, tá? E assim, volto a dizer, assim como aquela mulher, todos nós carecemos, sim, da misericórdia de Deus, né? E da mesma forma que Jesus disse a ela, vai e não peques mais, né? Isso serve até os dias de hoje. Jesus nos convida a abandonar o pecado para viver, né, uma vida ali reta perante o Senhor, tá? Outra coisa, é importante entender que aqui Jesus, ele não, de forma alguma, ele ignorou o pecado daquela mulher, né? Volto a dizer, mas ele ofereceu o perdão seguido de uma instrução do mandamento, vai e não peques mais. Por que eu estou falando isso, né? O ser humano, ele tem um conceito meio diminuto, né? Meio irrelevante quanto à questão da liberdade, não é verdade? Assim, trazendo para os nossos dias de hoje. Muita gente acha o quê? Que ser livre é você fazer o que você quiser da sua vida, né? É viver intensamente. Ou seja, ser livre é você escolher a direção em que você quer voar, né? Ser independente, tá? Só que a verdadeira liberdade, ela tem sim um significado muito mais profundo, e isso para quem conhece a palavra, né? E essa mulher, ela percebeu isso quando ela ficou ali, diante, né? Frente a frente do seu libertador, né? Que ofereceu a sua própria vida para que nós fôssemos libertos ali do castigo eterno e da ira de Deus, amém? Então, mais uma vez, essa passagem fala sobre a importância do perdão, né? Sobre o perigo do julgamento e também sobre a importância da verdadeira conversão, de se abandonar o pecado, amém? Segunda parte do estudo fala sobre o discurso de Jesus acerca da sua missão. A gente vai ver que, insistentemente, ele vai falar acerca de quem ele era e, porém, vai ser sempre rejeitado pelo povo, principalmente pela liderança judaica da época, né? Versículo 12 diz assim, falando Jesus novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, aqui nós encontramos Jesus declarando ser ele próprio a luz do mundo, né? Essa declaração, ela é cheia de significado, tanto espiritual como simbólico. Por quê? Com essa afirmação, Jesus revela a sua natureza divina e também a sua missão, né? Resgatar ali os pecadores, essa é a sua missão redentora, né? A luz, a gente vê que é um símbolo poderoso, que ele é citado por mais de 50 vezes na Bíblia, né? Cerca de 50 vezes.
Então, a luz representa a verdade, representa a palavra de Deus, não é verdade? E Jesus se declara a luz do mundo por quê? Porque ele veio iluminar, não é verdade, a mente humana, veio revelar, mostrar o caminho da salvação. Então, um exemplo aqui para a gente entender melhor, assim como o sol é a luz natural, né, que aquece e ilumina a terra, Jesus é a luz do mundo. Só que tem um porém, por ele ser a luz do mundo, ele revela o pecado, né? Aí é um problema para todos nós. Mas só que a palavra também diz que ele dá vista aos cegos, não é verdade? Então, aqui a gente entende o quê? Luz e trevas, logicamente, não coabitam, né? Onde existia um pequeno facho de luz, vai dissipar toda a treva, toda a escuridão, né? Nenhuma escuridão é capaz de resistir à luz. Então, quando nós colocamos a nossa vida em trevas diante da maravilhosa luz de Jesus, não é verdade? Toda a escuridão, ela é aniquilada, tá? É isso que Jesus está querendo dizer. E só assim nós podemos caminhar em retidão, né, diante do Senhor. A treva nada é mais do que a ausência, né, de luz, tá? Treva é escuridão total, é falta de conhecimento, de discernimento. Treva é o descaminho, não é verdade? E quem anda em trevas, logicamente, anda sem direção. Por quê? Porque não tem uma fonte de luz para se guiar, né? Humanamente falando, aqui um exemplo é como que se fosse aqui de madrugada, tudo apagado, e eu tivesse que sair daqui para sair ali na rua, né? Com certeza eu sairia derrubando cadeiras, ia tomar uns tombos e iria me machucar. E é dessa mesma forma que se encontra aqueles que não creem, não têm Jesus como seu Salvador, mas o que aceita Cristo passa a andar na luz. Pode falar, Léo. A segundo réu, né? A lei romana. Sim. Do mandamento de Deus e da lei romana. Como eu disse, o objetivo, né, era acusar Jesus. Sim. Foi acrescentado, né? Sim, com certeza. No original foi acrescentado para enfatizar, né? É verdade. Então, como eu disse, é dessa forma, a escuridão, aqueles que não aceitam, não creem em Cristo como seu Salvador, único, né, suficiente Salvador. Pode falar, Valmir.
revestido de poder. Espírito em verdade, é verdade. E hoje, né, o tempo se passou, somos, né, como diz a palavra, o sal da terra, a luz do mundo, né, como o nosso irmão Valmir sempre diz, né. Então, mas como eu disse, é dessa forma, né? Quem está na escuridão é dessa forma a vida dos que não creem, né? Não tem Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Mas, porém, o que aceita Cristo, ele passa assim a andar na luz, e não só isso, como sempre diz também o nosso irmão Valmir, passa a refletir essa luz, né? Essa é a missão de todo cristão, né? Por isso é muito importante o nosso testemunho. E ao proferir essas palavras, a gente vê aqui que Jesus, ele desafia, né, essa escuridão espiritual que envolve, né, a humanidade. Então, isso é um convite para as pessoas, para a humanidade se aproximarem dele, né, a fim de receber essa luz que conduz à vida eterna. Amém? Outra coisa importante, essa luz não é só uma doutrina, né? Não é algo só abstrato, subjetivo, porque não se refere ao modo de pensar, de ver de cada um, a visão de cada um, mas é real, né? É algo transformador. Como diz lá em Hebreus 4,12, é como a espada de dois gumes, né? que atinge ali entre a alma e o espírito. Amém? Versículo 13 ao 15. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo a ninguém, né? Então, a gente vê que com frequência, aqueles fariseus, os líderes religiosos, eles contestavam ali, né, a validade ali do testemunho de Jesus, não é verdade? Duvidando da sua autoridade, questionando a sua origem. De fato, eles não acreditavam mesmo. Mas a gente vê que Jesus não se intimida, ele reafirma ali a sua autoridade, a sua origem, não é verdade? E a sua missão, revelando o quê? Que a sua autoridade, ela é oriunda, era proveniente diretamente de Deus, não é verdade? E o versículo 13, aqui é interessante, os fariseus dizem que pelo fato de Jesus estar testemunhando acerca de si mesmo, o seu testemunho não era válido, né? Aqui não significa também que o testemunho de Jesus era falso, tá? Mas segundo o que eles entendiam, era o quê? É insuficiente, né? Mais uma vez, os fariseus, eles recorreram ao direito ali legal de desafiar Jesus, até pelo fato de nenhum homem poder testemunhar, né, acerca de si mesmo, a seu favor, quando ele era julgado pela corte judaica por algum motivo. E o fato de Jesus afirmar ali acerca dele mesmo, de quem ele era, não é verdade? Isso aí para eles não era suficiente como prova, tá? Depois, no versículo 14, Jesus se baseia num outro argumento legal ali, né? E apresenta outro testemunho. Era o que? Era o fato de só ele conhecer a si próprio, né? Jesus, só ele conhece a ele mesmo. Depois, no versículo 15, tem algumas versões que dizem ali: vocês julgam segundo a carne, né? Ou seja, segundo as aparências, segundo os padrões humanos, né? Isso porque, logicamente, que nem hoje, os religiosos tiravam suas conclusões ali, baseado nas aparências externas, não é verdade? Isso aí, logicamente, gerava análises imperfeitas. Jesus, porém, jamais julgou alguém segundo as aparências, até porque ele, na sua onisciência, ele conhece, né, o coração, o íntimo interior de cada um. Amém? Versículo 16 ao 20. Mesmo que eu julgasse as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus:
Vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Amém? No versículo 16, é interessante, Jesus diz: eu não estou sozinho. Aqui Jesus até podia afirmar que as suas palavras eram verdadeiras, tá? Embora na lei de Moisés exigia pelo menos 2 testemunhas, não é verdade? Para que algo pudesse ter validade. A palavra diz, ó, pelo testemunho de 2 ou 3, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta. Mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Só que aqui a gente vê que a outra testemunha de Jesus, quem era? Era o próprio Deus, o Criador, não é verdade? Só que eles não acreditavam em Jesus como sendo Filho de Deus, como sendo o Messias que havia de vir, né? Então não adiantava nada. Mesmo Jesus, como a gente vê operando todos aqueles milagres ali, né? Esse aí era o maior testemunho de que Jesus era quem ele afirmava ser, não é verdade? Nenhum ser humano é capaz de operar algum milagre, tá? Mas mesmo assim, eles acusavam Jesus de não ter trazido provas que comprovasse aquela sua argumentação, né? E no versículo 18, Jesus diz: eu e meu Pai somos a minha prova. Versículo 19, em seguida, eles perguntam, né? Onde está teu pai? Então, aqui eles entendem dessa forma, se o próprio Deus fazia parte do testemunho de Jesus, né? Então, eles falam, mas então cadê o seu pai? Cadê a testemunha, né? Os fariseus queriam saber onde ele estava. Aí é interessante, Jesus diz, não conheceis a mim nem a meu Pai. Aqui eu vou falar uma coisa, mesmo que aqueles líderes religiosos, isso logicamente não ocorreria jamais, ninguém viu a Deus, mas mesmo que eles pudessem ver a Deus ali, eles não acreditariam no testemunho de Jesus, não é verdade? Nas palavras de Jesus. João 18 diz, Jesus veio para que todos conhecessem o Pai, mas eles não o receberam, né? Então era algo que já estava... Sim. Sim. Sim, era blasfêmia, batia de frente. Sim. Era a total rejeição, né? Pode falar, Léo. Depois do exílio, né? Sim. Saudade, é verdade. Causava essa rejeição, né? É verdade.
Com certeza. Então, a gente vê aqui até que esses fariseus, né, esses mestres da lei, eles eram semelhantes a Nicodemos antes de conhecer a palavra, não é verdade? Por quê? Eles não queriam se livrar ali da segurança da letra, né, da lei, para viver através da graça do Espírito. E no versículo 20, né, volta a dizer que ninguém o prendeu, tá? Porque ainda não era chegada a sua hora, né? Isso aqui, logicamente, porque o propósito de Deus, como eu já havia dito, né? Lógico que ele já tinha um cronograma a ser seguido, nada ia impedir, né? Ou ia modificar os planos de Deus, né? Nada ocorre sem a permissão do Senhor. 21 ao 23. Mais uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, né? Que a gente vê um diálogo mais, né, mais firme ali, mais acirrado entre Jesus e esses líderes religiosos, tá? Então, essa sua maneira de ensinar, utilizando ali metáforas, né? Essa linguagem simbólica para transmitir as verdades ali espirituais, né? A gente vê que, mais uma vez, ele defende a sua autoridade, né? E a sua missão. E ele começa ali anunciando que, brevemente, ele partiria, tá? Isso aí, logicamente, cria um alvoroço, não é verdade? Cria confusão na cabeça deles, mas, ao anunciar a sua partida, logicamente, Jesus se referia à sua morte iminente, né? Que estava prestes a ocorrer, tá? Né, a sua ascensão ao céu. Então, aqui, Jesus, na verdade, estava oferecendo, era uma visão ampla, né, de tudo o que ia ocorrer, acerca da libertação que ele veio trazer, não é verdade? E que também, como eu disse em outras aulas, e o Léo também, que não era uma libertação social, não era uma libertação política, mas era uma libertação acerca da velha vida, acerca do pecado, não é verdade? Libertação espiritual. Versículo 24 e 25. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Aqui, quando ele diz, né, como a Tamires falou, eu sou, né, é uma designação do próprio Deus, quando ele conversa com Moisés lá em Êxodo, tá? Então, Jesus afirmava ser Deus, essa afirmação não foi entendida, né? E também, mais uma vez, foi rejeitada, né, pela liderança religiosa, pelos judeus na época. E a gente vai ver que isso aí, no último versículo desse estudo 59, gerou uma revolta ao ponto de eles quererem apedrejarem Jesus, e Jesus vai se esconder, né? Então, vai gerar até um atentado contra a sua vida. Versículo 26 e 27. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. Eu digo ao mundo aquilo que dele ouvi, tá? Eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai, né? Aqui, realmente, Jesus tinha muitas coisas para falar e, logicamente, tudo era verdadeiro, porque, como ele disse, ele recebeu diretamente do Pai, de Deus, né? Só que a gente vê que o preconceito, a incredulidade daquela gente fazia com que eles não aceitassem, com que eles rejeitassem Jesus, né? A gente vê que, por diversas vezes, Jesus explicou, ali ensinou que ele foi enviado, né, pelo próprio Deus, ele operou milagres, demonstrando ser quem ele era, que ele era a credencial. Nenhum ser humano opera milagre, não é verdade? Mas a gente vê que eles não creram e nem aceitaram. Versículo 28 ao 30. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele, né? Versículo 28, quando ele fala sobre levantar o Filho do Homem, né?
aqui é uma alusão à crucificação, não é verdade? Mais uma vez, aqui é referente à sua morte, né? Seria vista ali com exaltação. Versículo 29 é uma declaração clara da divindade de Jesus, porque ele fala que eu faço a vontade de Deus, só Jesus pode fazer, né? A vontade de Deus, o que agrada a Deus, 100%, nenhum ser humano faz isso, não é verdade? E com isso a palavra diz que muitos passaram a crer nele, né? Esses que passaram a crer, então eles entenderam, né, as palavras, essa promessa de Jesus, né? Que na verdade não estava ligada ali a circunstâncias externas, mas sim a libertação, né? A libertação da própria morte, tá? E essa libertação, ela só é encontrada, né? Só é aceita, na verdade, após um relacionamento estreito ali, direto com Jesus. Por quê? Como eu volto a dizer, é uma liberdade que transcende, né, as expectativas humanas, né? Não é algo humano natural. E só essa libertação oferece uma novidade de vida ali na presença de Deus. É um convite para se livrar das prisões do pecado. Amém? E viver a liberdade de ser verdadeiramente um filho de Deus. Versículo 31 ao 47. Vou ler direto aqui, tá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos legítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus, né? A gente vê aqui que Jesus, então, ele continua o seu diálogo falando acerca da verdadeira liberdade, não é verdade? Quando no versículo 32 ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a verdade, mais uma vez, se refere à palavra de Deus, né, que liberta o homem das tentativas, das investidas de Satanás de querer extinguir essa identidade do homem como sendo ele filho de Deus, não é verdade? A verdade também é o que? A fidelidade a Deus. A palavra diz isso em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, tá? Então, o homem que aceita a verdade, que aceita a Cristo, né, ele deixa de ser escravo do pecado e passa a ser verdadeiramente filho de Deus em Cristo Jesus, tá? Agora é interessante, no versículo 33, eles dizem que nunca foram escravos de ninguém. Aqui a gente vê mais uma vez a falta de entendimento. Por quê? Eles estavam se referindo à história social e política de Israel, mas mesmo assim estavam enganados, porque eles foram escravos dos egípcios, né?
foram escravos dos assírios, né, dos babilônios, e naquele momento eles eram subalternos ali ao governo de Roma, né? Então, mesmo humanamente falando, eles eram escravos, sim. Mas no versículo 34, aí Jesus explica, ele diz que Jesus não está se referindo à escravidão humana, mas sim à escravidão espiritual. Ele fala sobre a necessidade de uma fé genuína, sobre um compromisso ali com a verdade, não é verdade? No versículo 37, Jesus fala sobre a importância da verdadeira filiação espiritual em relação à descendência física. Pode falar, Valmir. Já é um escravo. É verdade. É verdade. É verdade. Aqui, ó, interessante, vou voltar ali no versículo 37, Jesus fala acerca da verdadeira filiação espiritual, né? Em relação à genealogia física, não é verdade? Por quê? Olha que interessante, eles eram descendentes de Abraão, não é verdade? Mas descendentes humanamente falando, né? A genealogia. Mas só que eles só seriam descendentes espirituais de Abraão se eles tivessem, né, a mesma fé que Abraão teve. No entanto, a gente vê que eles queriam até matar Jesus ao invés de crer nele, né? Mais uma vez ouviram suas palavras, testemunharam seus milagres, mas não creram, né? Não conheceram a verdade. E no versículo 39, eles voltam a falar que são filhos de Abraão. Então, eles se vangloriavam por ter a descendência ali de Abraão, né? E eles acreditavam que essa linhagem deles tornava eles livres e tornava eles participantes do pacto de Deus lá com o patriarca em Gênesis. Eles acreditavam dessa forma, não é verdade? Então, eles criam que, pelo fato de eles ser descendentes de Abraão, eles já tinham um lugar reservado lá no céu. Era isso que eles pensavam, né? Garantido. Só que Abraão, né, ele honrava os que falavam em nome de Deus. Jesus estava ali falando em nome de Deus e, mais uma vez, eles não acreditavam, não é verdade? E ainda queriam matá-lo, como narra o versículo 40. Depois do versículo 42 ao 47, Jesus vai expor a dureza de coração daquele povo, né? A falsidade do que eles alegavam, tá? Então, aqui, Jesus fala para eles, revela a eles que, ao invés de eles seguirem a Deus como seu pai espiritual, né? Eles seguiam os desejos do seu verdadeiro pai, que era o diabo, né? Satanás, que praticava aquele tipo de obra. Então, aqui a gente aprende, mais uma vez, que a verdadeira filiação, né, espiritual, ela não é determinada, né, por laços sanguíneos, né, pela linhagem, mas sim pela fé, pela obediência a Deus. Amém? Possamos viver sempre como Abraão, né, o pai da fé. Para finalizar, eu vou ler aqui do 48 ao 59, eu vou ler direto. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você, samaritano, está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro a meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais virá morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que nosso pai Abraão, ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica.
Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Eles não entendiam nada mesmo, né? E os 2 últimos versículos: respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então lhes apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, né? Então, nessa última parte aqui do estudo, nesse discurso de Jesus, a gente vê uma conversa mais calorosa, não é verdade? Mais acirrada ali, né? Um diálogo cada vez mais intenso entre aqueles líderes religiosos. E onde Jesus ele continua sempre insistindo ali, reivindicando a sua divindade. Mas a gente vê que os judeus, né, aqueles líderes, naquela sua cegueira espiritual, eles acusam Jesus de ser samaritano e de ter demônios, não é verdade? No versículo 51, Jesus diz: o que guardar minha palavra jamais verá morte, tá? Aqui a expressão minha palavra, lógico que se refere ao que ele disse sobre si próprio como sendo o único caminho, o caminho da salvação, tá? E quanto à morte, lógico, a gente entende que não se refere à morte física, né? Mas à morte espiritual, que Jesus estava falando, que era a separação eterna, né, de Deus. Depois, no versículo 53, eles dizem: tu é maior que Abraão e os profetas, né? Quem tu pensas que é? Ou seja, Abraão, os grandes profetas, todos que guardaram a palavra de Deus, eles morreram, né? Só que aqui Jesus não estava falando que ele impediria a morte física. Todo mundo vai morrer um dia, a não ser os que ficarem na volta de Jesus, né? Mas Jesus está querendo dizer que ele daria a vida eterna. Quer falar alguma coisa, Valmir? No versículo 43, a gente sabe que lá na Torre de Babel teve aquela separação de níveis. A gente sabe também que o apóstolo Paulo, ao escrever o capítulo 3 de Filipe, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua, quer dizer, a linguagem do mundo todo, se eu não tivesse amor. De nada valeria. No versículo 43, chama muito bem a atenção a respeito disso. Linguagens são muitas, em todo e qualquer lugar do mundo, mas a palavra de Deus é única para todas as linguagens. Porque não entendeis a minha linguagem, não podeis ouvir a minha palavra. Então tem muita gente ouvindo línguas por aí, mas são poucas as pessoas que têm ouvido e entendido a palavra. Palavra de Deus, né? Amém. Depois, aqui finalizando, no versículo 57, os judeus dizem, né, você não tem 50 anos e viu Abraão, né? Isso porque de Abraão até Jesus foram 14, né? 14 gerações, é isso, né? Cerca de 2.000 anos se passaram, né? Então, mais uma vez a gente vê que as palavras de Jesus não foram entendidas, não é verdade? No versículo 58, Jesus diz: antes de Abraão nascer, eu sou, né? Aqui Jesus não está falando que ele nasceu antes de Abraão, mas está falando que ele sempre existiu, né? Jesus, eterno. Então, Jesus, mais uma vez, não recua, reafirma ali a sua identidade como eu sou, né? Que é, mais uma vez, uma alusão ao nome de Deus, quando ele fala com Moisés lá na sarça ardente, tá? Mas, como eu disse, essa afirmação de Jesus gerou uma revolta entre todos eles, e, como eu disse, no último versículo, eles vão apanhar pedra ali, vão querer apedrejar Jesus, mas, como ele próprio disse, não tinha chegado sua hora, ele corre ali e se esconde, né? Então, a palavra mostra o quê? Aqui, resumindo, Jesus não é como muita gente acha ou pensa, era um sábio, um grande mestre, né, um grande líder religioso, mas Jesus é o próprio Filho de Deus, né, encarnado, que veio ao mundo ali, né, que veio nos resgatar da escuridão do pecado, veio trazer a salvação à humanidade, a todos que aceitarem a sua palavra, aceitarem o caminho, aceitarem Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador. Amém? Isso aí foi o estudo de hoje, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos.